Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sei que não tá fácil, né? Momento difícil aí que a gente está atravessando, mas vamos seguindo aqui, vamos estudando, mantendo foco, mantendo a esperança, porque uma hora a gente vai sair disso e saindo disso a gente dá continuidade em todos os processos, né? Que estavam aí preparados e programados para nossa vida. E aí quem se preparou melhor, quem usou melhor esse tempo, né, na verdade, provavelmente vai colher o fruto disso depois lá. Então vamos usar melhor o nosso tempo aqui e vamos continuar os nossos estudos, portanto. Beleza? Hoje a gente já está no caderno 2, né? Nós estamos no caderno 2 de História Geral e hoje nós temos aí pela frente a aula 5 e a aula 6. Então eu coloquei um título aqui diferente do que está no material de vocês, mas hoje a gente vai falar da ordem bipolar, a gente vai falar basicamente da Guerra Fria, montar o cenário da Guerra Fria, trabalhar alguns pontos dela importantes e algumas consequências dessa ordem bipolar, tá? Então eu coloquei aqui como ordem bipolar um texto genérico aí, no seu material está um pouquinho diferente, mas fica tranquilo que tá tudo em casa, tá bom? Na verdade, o que nós estamos fazendo, moçada, é falar de geopolítica, tá? Então hoje a gente vai falar de geopolítica. São muitos anos, né, para a gente contar aqui em 2 aulas. Minha ideia não é contar a história desse período para vocês, embora eu já aviso agora no comecinho, faça sempre uma relação com a aula de história. Eu acho, não, tenho certeza que vocês não estão estudando esse período em história, mas todos vocês que já chegaram aqui no cursinho, vocês já estudaram isso num outro momento. Então vai tentando lembrar algum conteúdo ali das suas outras aulas, né, de geografia, de história que vocês já tiveram. E hoje eu vou fazer um panorama geral dessa geopolítica do século XX, da segunda metade do século XX, da Segunda Guerra Mundial para frente, tá? A ideia é a gente tentar, nessa aula de hoje, o objetivo, né, desse papo, é a gente conseguir tentar, a gente conseguir entender o cenário mundial bipolarizado entre duas grandes potências, duas grandes ideologias, dois grandes modelos, né? E depois do fim desse processo, né, na década de 90, qual o mundo que sobra disso, né? E aí depois a gente tem outras aulas para continuar falando sobre isso, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por aqui, ó. Vamos começar. Essa foto ela é fantástica, né? Não sei se vocês conseguem identificar os personagens, né, históricos dessa foto. Nós temos aqui, ó, da sua esquerda, né, para a direita, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. Nós temos aqui o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. E nós temos aqui Joseph Stalin, o secretário-geral, o grande poder da União Soviética. Então, nós temos aqui o Reino Unido, né, representado na figura do Churchill, o Roosevelt, com os Estados Unidos, já a maior potência rivalizando aí com a União Soviética nesse momento, e representando aí o bloco soviético, que não era pouca coisa aqui também, o Stalin. Essa foto ela não aconteceu uma vez só, esse encontro, né? Essa foto ela é do começo do ano de 1945, na conferência, na famosa conferência de Yalta. Não vou fazer o resumo aqui da Segunda Guerra Mundial, mas para a gente entender o seguinte: você tem algumas conferências, e essa é uma delas, para resolver entre as potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial como seria o cenário da geopolítica mundial, as áreas de interferências, os acordos e tal, pós Segunda Guerra Mundial, pós Hitler, pós Alemanha nazista, pós eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, né? O nazifascismo ali do Mussolini, do Hitler e tal. Aqui eles tinham um inimigo comum, né? Que era então o eixo, mais especificamente o nazifascismo, mais especificamente ainda o nazismo do Hitler, né? A Alemanha nazista, a poderosa Alemanha nazista também. E a partir de 1942, quando começa a acontecer uma virada na guerra, onde os aliados vão tendo vitórias e vão fechando o cerco contra Berlim, isso em 45 já está bem desenhado assim, a vitória dos aliados sobre o eixo. A Itália já tinha caído, o Japão vai ser por último, mas
o Pacífico é um palco fantástico ainda de guerra, né? Mas nesse momento aqui já havia uma clara percepção, né, entre os líderes e os estrategistas da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial acabaria nesse ano de 1945. O caso do Japão é um caso à parte, mas ainda é agosto de 45. O que tem de muito improvável nessa foto aqui, e é por ela que justifica eu começar a conversa de hoje por ela, é que aqui você tem dois grandes líderes de duas grandes potências capitalistas, o Reino Unido e os Estados Unidos se recuperando com esse presidente, 4 vezes eleito aí seguidamente, desde da crise de 29, né, ele vai ser eleito ali nos primeiros anos da década de 30, e os Estados Unidos passa por uma reconstrução e uma recuperação fantástica, que tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial também, mas, em resumo, você tem aqui potências capitalistas, né? Democracias liberais e capitalistas. Do lado de cá, você tem um outro sistema. Você tem um bloco socialista. Você tem a União Soviética. Você tem uma grande potência com uma outra ideologia econômica, com uma outra ideologia política. E, na verdade, esses caras aqui, o governo deles e o que eles representam, eles não se bicam quando a gente compara as características deles. Mas, nesse momento, tudo isso era secundário porque o principal objetivo deles era derrotar o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Você tem uma grande frente aí feita pelo leste com o Exército Vermelho, você tem uma grande ofensiva também feita pelos aliados pelo oeste, né, pelo ocidente, e você tem um cerco a Berlim, e essa guerra vai terminar para a Alemanha, né, para o Hitler, em maio de 1945. Então vamos lá. Começando por essa guerra aqui, esse cenário é bem improvável, porque eles estão conversando sobre o que o mundo vai ser pós-Segunda Guerra Mundial. E essas influências, né, grandes áreas de influências, ou as áreas que serão divididas, que serão influenciadas pelo capitalismo e socialismo, já estão dando início aí a um processo que na sequência a gente vai conhecer como Guerra Fria. E aí eu coloquei aqui uma frase muito famosa, inclusive dos vestibulares, né, do Raymond Aron, que é: a Guerra Fria seria um processo. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável, né, dada a força dos dois lados, né, dada a força dos dois blocos e a capacidade destrutiva dos dois blocos. Uma guerra é improvável porque uma guerra entre essas potências poderia significar o fim da humanidade, inclusive tinha nos anos 50 já condições disso acontecer. E a paz seria impossível, porque não há como estabelecer uma paz, né? Mesmo que não aconteça um conflito direto, é muito difícil conciliar essas duas forças, conciliar os dois blocos, né? Então você tem vários conflitos indiretos, você tem vários apoios, né, a conflitos que são indiretos, você tem uma guerra que é ideológica, você tem uma guerra de propaganda, você tem uma guerra de espionagem, você tem uma guerra uma corrida armamentista, uma guerra espacial, né, uma corrida espacial também, enfim. O cenário era impossível que esse ambiente fosse realmente um ambiente de paz, mas também era improvável que acontecesse uma guerra. Então esse aqui é um bom resumo do período que a gente vai estudar. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, para a gente organizar o pensamento, você tem um período novo que se inicia, no qual nós estamos chamando, e é chamado pela história, de Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria ela vai teoricamente, né, didaticamente, vamos pensar assim, no final dessa aula você vai entender por que didaticamente ou teoricamente, porque eu vou convidar vocês a pensar nos desdobramentos, nas continuidades desse processo, mas você tem de 1945 a 1991, ou 1989, simbolicamente por conta do Muro de Berlim, ou 1991 por conta do fim da União Soviética, um período que nós conhecemos como Guerra Fria. E aí hoje nós vamos olhar então os principais eventos da geopolítica desse processo todo. É um período longo, obviamente, aqui nós vamos falar dos principais pontos, aqueles que não podem ficar sem comentário, tá bom? Como sempre, eu estou deixando para vocês aí o material que eu uso aqui para a aula com essas imagens. E aí eu deixei esse infográfico lá para vocês com uma espécie de linha do tempo, né? Tá meio tortuosa a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Mas aqui você tem, ó, desde 1945, com aquele beijo famoso, né? Em Nova York. Desde 1945, né? Com os Estados Unidos ali, o final da Segunda Guerra, bomba nuclear
e uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, em agosto de 45, aí vários eventos importantes aqui até 1991, com a dissolução da União Soviética. Então depois você guarda essa imagem, olha lá, ela serve como materialzinho de estudo e de resumo do que a gente vai falar hoje, tá? Você pode ver que no seu material mesmo tem uma linha aí, uma cronologia dos eventos da Primeira Guerra Mundial, vamos mais ou menos por esse caminho aí, tá certo? Mas você vai ter imagem de tudo aqui para a gente ir acompanhando devagarzinho, passo a passo. Combinados? Então vamos lá. Alguns eventos importantes pós Segunda Guerra Mundial. Então sua anotação começa lá na Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu não preciso lembrar vocês que a Segunda Guerra Mundial é um evento horroroso, é trágico, assim, é grandioso, é gigantesco, né? A Segunda Guerra Mundial nesse livro aqui do Eric Hobsbawm, né? O livro chama A Era dos Extremos, ó. A Era dos Extremos. É uma das melhores leituras que vocês podem ter desse período aqui, aliás, do século XX, né? O livro dele chama A Era dos Extremos, o breve século XX. Olha o recorte que ele faz, ó. Ele vai de 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, e vai até 1991, né? Esse breve século XX para ele começa com a Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, são 4 livros aqui do Hobsbawm, né? Ele escreve primeiro, parênteses aí, tá? Ele escreve primeiro a Era das Revoluções, depois ele escreve a Era do Capital, né? A Era das Revoluções para pensar as revoluções burguesas e tal. A Era do Capital, o desenvolvimento do capitalismo, a Era dos Impérios, a expansão do capitalismo e das grandes potências, e por último esse aqui, a Era dos Extremos, então a breve história do século XX. Aqui ele vai analisar todo esse período em detalhes, e é um grande historiador. Eu sei que nesse momento é difícil para vocês as leituras, né? Mas para vocês saberem que existe, reparem nas questões que aparecem no vestibular, quantas vezes vai aparecer citando esse livro aqui, e se um dia você puder ter na sua biblioteca aí, vale muito a pena. Não é uma leitura muito fácil, assim, que flui muito facilmente, flui, mas ela é uma leitura um pouquinho mais densa, tal, nada muito complicado que não dê para entender, mas é um bom panorama de história. Bom, já perdi muito tempo aqui com o Hobsbawm, apesar dele merecer. Eu estou dizendo porque assim, a importância da Segunda Guerra Mundial, ele classifica aqui no livro, um pedaço, né, que ele vai analisar as guerras, ele está falando que é a era das catástrofes. Então assim, foi muito feio o que aconteceu ali de 1939 a 1945, principalmente com aquele desfecho, né, das armas nucleares, né, dos Estados Unidos. E você tem um projeto, aliás tem um documentário legal sobre as bombas, né, chama Projeto Manhattan, se você quer ver como é que foi ali o processo da construção, da elaboração de tudo aquilo. Os Estados Unidos jogou 2 bombas, fez 3 bombas, uma ele testou no seu território e 2 jogou no Japão, não tinha uma 4ª bomba para jogar, né? Se o Japão resistisse mais um pouco, não teria uma outra bomba. Então assistam Projeto Manhattan, chama o documentário. Tudo isso para chegar aqui na ONU. Por quê? A sensação de fim do mundo era tão clara que aí uma organização que foi tentada lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês vão lembrar disso, lembra da Liga das Nações? A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, lembra daquele rolê ali, o Woodrow Wilson dos Estados Unidos fazendo uma proposta diferente com os 14 pontos, tudo aquilo tal, só lembrando algumas coisas. A Liga das Nações não tinha pegado, não tinha dado liga porque justamente os Estados Unidos, uma grande potência da época, não tinha participado. Então a Liga das Nações é como se fosse a mãe da ONU, né? E agora, no período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma Liga das Nações que tivesse como finalidade manter a paz não tinha funcionado, talvez não, com certeza, né, pós-Segunda Guerra Mundial, agora seria um bom momento para você fazer um grupo, né, fazer uma organização mundial para que países fortes, né, potentes, pudessem equilibrar as suas forças nessa organização e tentar manter a paz mundial. A ONU serve para basicamente manter a paz mundial, e aí lógico que ela tem muitas outras instituições e órgãos tal ligados a ela, mas no fundo ela tenta promover o desenvolvimento e promover a paz mundial. Tá bom? Um amigo meu me ensinou uma vez assim, em geopolítica, quando está tudo bem, tudo tranquilo no mundo e tal, não estamos em crise, aí você senta o pau na ONU, fala que ela tem que fazer mais do que ela está fazendo, né? Porque sempre dá para fazer mais.
Quando o mundo está em crise, a coisa está feia igual está hoje, aí você fala bem da ONU e chama ela para participar, porque precisamos dela, né? A ideia que nasce com a ONU ali, né, já requentada ali da Primeira Guerra Mundial, mas agora efetivamente em 1945, é sem dúvida um evento muito importante, porque agora você tem uma organização mundial feita com as principais potências do mundo, colocando dinheiro inclusive, para tentar estabelecer alguns parâmetros de convivência, de paz, né, entre os povos, para tentar evitar o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Essa é a Organização das Nações Unidas, né, famosa ONU. E essa aqui é uma projeção azimutal, ou plana, né, que a gente viu em cartografia. Tudo bem. Essa é uma foto fantástica, que é a Eleanor Roosevelt, né, a ex-primeira-dama, viúva do Roosevelt. O Roosevelt morreu um pouquinho depois daquela foto lá, ele tinha vários problemas de saúde. Ele morre um pouquinho depois daquela foto, em 1945 ainda, assume no lugar dele o Truman, o Henry Truman, que vai ser eleito depois nos Estados Unidos o próximo presidente. Essa é a ex-primeira-dama, a viúva, uma das pessoas que colocou a mão na massa ali para construir esse documento que está na mão dela, que eu convido as senhoras e os senhores a lerem esse documento, por favor. Eu costumo dizer para os meus alunos, todos os anos, não deixem de ler o documento que nasce, um dos primeiros trabalhos importantes ali da ONU, é estabelecer um parâmetro de convivência, um parâmetro da dignidade humana, o que as pessoas têm que ter no mínimo para ter dignidade e conseguir viver. E aí em 1948, depois de uma grande discussão, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, depois de toda a comoção que foi causada nesses anos, nasce a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí toma cuidado, é o seguinte, ó, paz e amor, tá? Sem querer rolo com ninguém. Mas esse é o principal documento, é o melhor documento que nós conseguimos produzir até hoje como humanidade. Não caia nessa armadilha de que direitos humanos é para proteger bandido e tal. Normalmente, faz um teste, normalmente uma pessoa que ataca os direitos humanos, uma pessoa que agride os direitos humanos, que deturpa e tal, pergunta para essa pessoa e faz um teste, vê se ela leu os direitos humanos. São 30 artigos, eu deixei o link para vocês no material. São 30 artigos, tá lá o PDF. 30 artigos dos direitos humanos. É um texto curto, não é longo não. E normalmente uma pessoa que ataca o que está escrito aí é porque não conhece o que está escrito. E hoje isso aí não é novidade, né? As pessoas que falam sem saber, você está cansado de saber melhor do que eu. Até que nós estamos vivendo a era da ignorância, né? Vamos lançar um livro. A era dos extremos, agora é a era da ignorância. Então assim, quando a pessoa vem com esse papo de direitos humanos, para humano direito e tal, fala, já leu. Vamos discutir os artigos e tal. São 30 artigos, aliás, um material fantástico para vocês argumentarem em cima deles, usar trechos desse documento e tal. Se pelo menos assim, os direitos humanos não conseguiu atingir aquilo que ele se propôs, mas pelo menos tem uma linha dizendo, é por aqui que a gente deve caminhar. E a gente sabe quando a gente está fora dessa linha, se não está todo mundo em cima dessa linha, por exemplo, os Estados Unidos, um país que desrespeita muitos direitos humanos, o Brasil também, que a gente imagina que quem desrespeita direitos humanos é só a Venezuela, o Irã, não, tem vários países com problemas. Os imigrantes na Europa estão sofrendo lá, com França, Reino Unido, desrespeitando os direitos humanos também. Mas pelo menos a gente tem uma linha para dizer, é por aqui que a gente deve caminhar, tá bom? Então, junto com a ONU, aí você coloca também a questão dos direitos humanos, que é muito importante. E aí, dentro da ONU, você tem um Conselho de Segurança. Isso é uma das coisas mais importantes, vamos dizer assim. Não vou falar que é o mais importante, porque depende do recorte que a gente está fazendo, né? Mas já que a ONU existe para manter a paz mundial, essa é uma premissa, né? O Conselho de Segurança da ONU ele é muito importante porque ele é formado por 15 membros. Então você tem 15 membros que vão decidir, que vão votar intervenções, se forem necessárias, né? Vão tentar usar uma força especial, e aí você pode ter uma força militar mesmo sendo composta para isso, para tentar intervir ou manter a paz em algum lugar, ou mesmo participar de alguma guerra que está rolando e tal. Acontece que esse Conselho de Segurança ele tem 15 membros. Dos 15 membros que ele tem, 10 membros são rotativos. E aí você tem de 2 em 2 anos, trocam esses membros. O Brasil já participou lá. E você tem os 5 que são membros permanentes. Qual que é a diferença? Esses 5 que são permanentes, hoje, os 5 são
Estados Unidos, França e Inglaterra. Estados Unidos, França e Reino Unido, né? E aí você tem a China, né? E a Rússia, que é a herdeira da União Soviética, tá? Então esses são cinco membros do Conselho de Segurança Permanente. Esses membros, eles têm poder de voto, como os outros, mas o voto deles tem poder de veto. Então vamos imaginar que numa votação para resolver um problema ali da geopolítica da Ásia, 14 países resolveram votar a favor de alguma coisa, de alguma intervenção, de alguma situação ali que a ONU ia ter que agir na Ásia. Mas isso ia ferir o interesse da China. Aí a China vai e vota contra. Ela tem poder de veto. Então aquilo barrou uma ação do Conselho de Segurança, tá bom? Lógico que dentro do Conselho acontecem negociações. Se a China permitir intervir em tal lugar, os Estados Unidos pode abrir um voto também para a China atender o seu interesse em outro lugar. Então tem toda uma politicagem ali. É como se fossem os donos do Conselho de Segurança, né? Nada vai acontecer fora da vontade desses 5 países que têm cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, tá? A ONU é muito complexa, ela tem muitos órgãos e instituições ligadas a ela. Eu deixei esse material aqui de apoio para vocês olharem com calma depois. Todas as instituições, todos os programas, todos os órgãos, né, as comissões, os departamentos, tudo que faz parte da ONU, tá? As agências e tal, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui nesse esqueminha aqui para vocês. Hoje em dia nós estamos falando muito de OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz parte desse contexto, faz parte da ONU. Aí você tem a Unicef, você tem a Unesco, você tem a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio. Então tem muitas coisas acontecendo aqui. Depois dá uma olhada aí com calma em todas essas siglas, todos esses departamentos e comissões e órgãos e tal, que vale bastante a pena, tá? Então já ficamos muito tempo na ONU. Eu vou fazer 2 vídeos, então estou quase chegando no final da primeira parte. Vamos lá. O Winston Churchill, o primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial, dos britânicos, ele vai dizer o seguinte, que se fez nesse período, né, pós-Segunda Guerra Mundial, se formou uma cortina de ferro, uma expressão dele, né? Uma cortina de ferro aqui nessa região. Ó. Por quê? Conforme o tempo foi passando, e aí quando eles não tinham mais aquele inimigo comum da Segunda Guerra, que era o Hitler, o nazismo e tal, pós-Segunda Guerra Mundial você tem uma área que fica sob a influência dos aliados, do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e uma outra área vai se fechar aqui, ó, atrás dessa cortina, que ele considera uma cortina de ferro. Então você tem uma parte da Alemanha, né, a Alemanha Oriental, e toda a União Soviética aqui estaria atrás dessa cortina de ferro. Foi um termo cunhado aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para falar, ó, o mundo está dividido. Então normalmente cortina de ferro serve para exemplificar ou para simbolizar, vamos dizer assim, esse momento da Guerra Fria, esse momento de divisão mundial em 2 grandes polos de poder. Na verdade, a principal característica, né, de um lado da cortina de ferro e do outro lado da cortina de ferro, são os 2 sistemas que vigoram nesses lugares, que têm desdobramentos culturais, políticos, né? 2 sistemas econômicos, 2 sistemas que se desdobram para a ideologia, para a cultura e para a política. De um lado, o capitalismo, e de outro lado, o socialismo. O capitalismo com o seu maior representante, os Estados Unidos, que a gente vai falar muito hoje, e o socialismo representado então pela União Soviética, o famoso bloco soviético, tá? Vamos começar pelos Estados Unidos. Uma coisa interessante aconteceu nos Estados Unidos, bastante importante esse evento, antes mesmo de terminar a Segunda Guerra Mundial. Não é segredo para vocês que os Estados Unidos ganhou muito com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos conseguiu manter, aqui não tem teoria de conspiração não, tá gente, são fatos. Os Estados Unidos manteve a sua produção industrial a todo vapor e ampliou a sua produção industrial, inclusive recebendo ajuda de projetos e dinheiro da Europa, inclusive, e abasteceu tanto a União Soviética quanto os países europeus ali, dos aliados e tal, mas os Estados Unidos teve um crescimento econômico muito grande durante os anos da guerra. Isso é fácil de explicar, porque o conflito não aconteceu em palco. O palco da Segunda Guerra Mundial
Você tem o palco ali do Pacífico, você tem Pearl Harbor e tal, mas não chega nos Estados Unidos, né? Não chega no continente americano aqui, no país, né? Então ele não tem uma estrutura abalada pela guerra. Isso não aconteceu com o Reino Unido, isso não aconteceu com a França, que foi totalmente destruída. A Europa é o grande palco, né? Junto com um pedaço lá da Ásia também, no Oceano Pacífico e tal. Mas os Estados Unidos mantêm a sua produção. Então quando chega em 1944, acontece uma convenção importante, que é o encontro que fica conhecido como Bretton Woods. É uma conferência monetária. Até esse momento, o lastro da economia mundial era o ouro. Nesse momento, os Estados Unidos firmam um compromisso. E tem tanta bala na agulha, né? Os Estados Unidos têm tanto poder nesse momento e continuará tendo, que eles combinam o seguinte, ó, qualquer país que tenha reservas em ouro, nós nos comprometemos, se esse país quiser, a trocar essas reservas em ouro por dólar. Nós compramos em dólar. Quando eles fazem isso, essa promessa de uma moeda tão forte, de um país tão forte, de uma economia tão forte em 1944, ele muda o lastro da economia. A partir de agora, a economia passa a ser balizada pelo padrão dólar e não pelo padrão ouro. Então até hoje nós temos esse padrão dólar rolando. Pode ser que daqui a um tempo aconteça alguma coisa e isso mude, né, no cenário da geopolítica mundial. Mas essa conferência é para determinar que os Estados Unidos serão a grande referência da economia mundial, o grande porto seguro da economia mundial. Nós bancamos tudo em dólar, se for preciso. Então as nossas economias vão ser baseadas no dólar. Tá? O ouro é muito importante ainda, mas o dólar vira a moeda mundial para as trocas e tal. Junto com essa, não aconteceu só isso, mas junto com essa decisão, com essa promessa dos Estados Unidos, você tem a criação de algumas instituições, que você escuta falar até hoje. Você tem aqui em Bretton Woods o Fundo Monetário Internacional, né, um fundo monetário que vai ajudar os países em crise, e a gente sabe da FMI, né? Depois você tem o Banco Internacional da Reconstrução e do Desenvolvimento, para ajudar os países a se levantar e tal. Esse hoje é conhecido como Banco Mundial, né? Por isso que eu pus o BM ali. Então, ou seja, quando aparecer para vocês em alguma prova, alguma questão falando de Bretton Woods, significa que os Estados Unidos estão dando as cartas agora na economia mundial. E isso lógico, tem a rivalidade ali com o bloco soviético, mas no mundo ocidental capitalista e com muita bala na agulha, com muito poder, os Estados Unidos é a grande referência econômica agora, não só simbólica, mas formal também a partir de Bretton Woods, ok? O presidente que assume em 1945 e depois vai ser eleito é o Henry Truman. O Henry Truman, ele adota uma política que fica conhecida como Doutrina Truman, que diz respeito a uma política de combate ao comunismo soviético. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos é agora assim, passou a Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conter o avanço soviético, porque tinha muitos lugares em dúvida. Não pensa a União Soviética hoje, e com esses loucos gritando na rua, negócio de comunismo, não pensa assim um lugar com todo mundo preso, passando fome, uma economia em frangalhos. Mano, a União Soviética, nesse momento aqui, está rivalizando nos anos 40, 50, 60, depois em 70, 80 vai entrando em crise. Mas ela está rivalizando com os Estados Unidos, batendo de frente com os Estados Unidos, a grande potência mundial. Você tem um outro polo de poder, por isso que a gente fala ordem bipolar. Então pensa numa União Soviética forte. Isso não vai te fazer comunista, fica tranquilo, mas vai melhorar a sua análise. A ideia do Truman é a seguinte, ó, a gente precisa segurar a expansão da União Soviética, né, para outros países com esse modelo socialista. Isso não é legal para os Estados Unidos capitalista. E, se possível, a gente deve expandir o domínio capitalista ou a influência capitalista para outros países. Então começa uma corrida, começa um monte de ações, né, nesse sentido. Então a ideia é barrar o comunismo e expandir o capitalismo. Qual que é Ó, aqui eu errei, ó. É de 45 a 53, tá? Ih, corrige aí. Errei. É de 45 a 53 que ele fica como presidente dos Estados Unidos, né? A ideia dele, dessa doutrina Truman, ele tem algumas cartas na manga, né? Algumas coisas que ele pode fazer. Primeiro, um plano Marshall, todo mundo já ouviu falar disso, né? O plano Marshall é uma grande ajuda econômica, uma ajuda, são empréstimos. Então olha só que doido. Você empresta dinheiro para a Europa se reconstruir, para as grandes potências mundiais se reconstruir, e para se reconstruir elas pegam esse dinheiro emprestado e compram um produto seu, porque a sua indústria está bombando. Isso faz os Estados Unidos ficar muito bem na fita, mano, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele empresta o dinheiro para a galera se reconstruir e essa galera tem que comprar deles.
Esse é um plano econômico importante. Você tem outro plano econômico para a reconstrução da Ásia, do Japão, por exemplo, que é o plano Colombo. Então, os Estados Unidos emprestando dinheiro para a galera se reconstruir. E você tem uma aliança militar que é feita também, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização reúne ali os grandes países capitalistas da Europa e os Estados Unidos numa aliança militar. Então, olha só, doutrina Truman, barrar o comunismo, expandir o capitalismo. Você tem planos econômicos para ajudar nessa expansão capitalista, convencendo os países, trazendo os países junto de você, e você tem uma aliança militar também para se proteger. Eu vou dar uma pausa no vídeo e começar a segunda parte, porque aí tem o lado da União Soviética também, o que eles fizeram, beleza?